você está no Política Sem Mistério. Hoje estamos aqui de novo com a mesma temática da semana passada. É uma campanha. Mulher, seu lugar é na política. E nesse episódio estamos também com outra parlamentar que vai ilustrar muito bem essa temática. A difícil, o caminho, o desenvolvimento da política pelo gênero, pelo sexo feminino, que a gente passa aí diversos percalços nessa vida política. Política Sem Mistério, como eu já disse aqui em vários episódios, é um programa de educação política que leva à reflexão de várias políticas públicas que alteram, que desenvolvem, que coloca a nossa vida numa cidadania plena. Esse programa é apresentado por mim, Lisdeire Nobre, Andréia Peixoto, Maria Goretti, Viviane Leite e Jéssica Tupinambá, que hoje está em viagem, né, meninas? Também aí trabalhando com as políticas públicas dos povos originários. Mas hoje a gente tem uma convidada aqui, meninas, também uma mulher arretada. Uma mulher retada, como diz o povo, uma mulher firme, resiliente, resistente. Tanto é que ela já ocupou o cargo de vereadora, já foi parlamentar, num município que não é um município que dá muitas aberturas para as parlamentares, para as políticas do sexo feminino. Uma cidade ainda que tem contornos de machismo, de misoginia, de coronelismo. Então, mulheres que chegam nos espaços como ela não são mulheres qualquer, são mulheres de muita fibra, de muita força, capazes aí de romper ou pelo menos abalar as estruturas políticas de uma cidade. De quem que eu tô falando, gente? Eu estou falando de Charliane Souza. Eu admiro, tenho muita admiração por essa grande personalidade da história das mulheres políticas dessa cidade de Itabuna. Ela tem 47 anos, é itabunense, mãe de Tayane Borges, idealizadora da ONG ABS Itabuna, foi vereadora de Itabuna nos anos de 2017 e 2000, é ex-candidata a prefeita de Itabuna, é quintadora e apresentadora, assim como nós, somos colegas de trabalho do Elas Podcast. Então, minha querida Charliane Souza, seja muito bem-vinda. Política Sem Mistério. Meninas, primeiro eu quero agradecer essa rica oportunidade, porque não é comum receber esses convites. Então, quando eu recebo, além de ficar orgulhosa, eu fico muito feliz em estar tendo a oportunidade de estar dando um pouco, né, da minha experiência na política, trazer para vocês algumas vivências e também, né, quem sabe, incentivar vocês que estão aí em casa a vir para a política. A política precisa de mulheres, e mais mulheres. Só nós, mulheres, podemos discutir assuntos pertinentes aos nossos anseios, né? Então, eu estou feliz. Minha delegada, chamada de delegada. A nossa advogada Andréia, Goretti, Vivi. Queria muito conhecer a Jéssica, mas já estou me sentindo contemplada com essa oportunidade. E aqui, logo avisando, viu? Sem papas na língua. Vou dar a minha experiência. Porque assim, às vezes as mulheres estão em casa e falam, eu quero ingressar na política, mas não sei por onde começar. Estou eu aqui para dar esse feedback e dizer que não é um conto de fadas, como todos pensam, mas também não é um lugar que a gente não possa se manter e insistir em continuar. Existem as dificuldades, existem sim o machismo, a misoginia, mas tudo isso unidas no mesmo propósito, a gente pode vencer. Então, assim, que sorte a minha hoje estar ao lado dessas mulheres que podem contribuir bastante para a mudança desse número que hoje tem na Câmara de Vereadores, né, que é apenas uma mulher
Na minha gestão também, na mandato também foi apenas uma mulher, e a gente pode mudar essa realidade, trazendo você para a responsabilidade também. Exatamente. A gente coloca o Política Sem Mistério, justamente ele tem esse papel de levar a reflexão política para o seu lado, principalmente de políticas públicas que precisam mudar realidades. E uma das realidades que está sendo debatida durante essas 2 semanas é a violência política de gênero. A gente, quando fala de política, violência política de gênero, é algo que para muitas ou para muitos é algo muito distante. Mas eu vou dizer, Charlie, para as meninas aqui, por que é algo muito distante a gente falar de violência, porque a gente fala de violência de gênero, né? A gente está habituado a ver nos telejornais, nas comunicações o tempo todo a violência contra a mulher, mas a violência contra a mulher pelo fato dela estar movimentando ações, lugares de decisões, lugares políticos, justamente porque são poucas, né? Como Chariane bem disse, eu fui a única parlamentar na minha gestão, e na gestão seguinte, Vilmarmi, né, também a única parlamentar. Então, pelo fato ainda de terem poucas mulheres nesses espaços, né, são poucas também a denunciar. Mas as poucas que conseguem alcançar esses espaços sofrem diversas violências. E eu digo, e a gente vai dizer aqui, Charlie, que essa violência ela não começa quando você é eleita. Não. Eu sou presidente de partido. Começa da campanha. No início, na inicial da pré-campanha. A pré-campanha, O desejo de guerra. Eu acho que começa no desejo. O desejo é polido ali, já é tolhido aquele desejo ali. E muitas vezes eu digo que ele começa porque eu entrei como líder de partido e eu também fui vítima de violência política e não encontrei dentro do meu partido um ambiente para um desenvolvimento dessa denúncia e o julgamento de um conselho de ética do autor do fato dessa violência política. Por que ela ainda é restrita e pouco debatida? E a importância de nós estarmos aqui nesse Política Sem Mistério, nesse episódio, discutindo aí por 2 semanas, por conta disso daqui. Vamos começar pelos números e a gente faz uma rodada de debate aqui. São 53 mulheres no eleitorado. Nós somos a metade, né, meninas, que votam. Mas apenas 15% das deputadas, 17% nas câmaras municipais. No Senado diminui 12%. E 12% nas prefeituras. Um número muito aquém, né? E todas essas mulheres, né, prefeitas já sofreram ataques, 58 já sofreram vários tipos de assédio, que não é assédio apenas sexual, principalmente moral e o psicológico, né? A falta de recurso para que essas mulheres conseguem ser eleitas, né? E, enfim, Charlie, eu sei que você passou inúmeros atos de violência. Ainda passa. Eu vou fazer assim Olha, eu uso uma retrospectiva. Justamente, olha. Como você falou, o desejo de se candidatar, você já sofre ali a violência. Quando eu sou contadora por formação, tenho escritório de contabilidade, e quando eu tive a vontade de me candidatar a vereadora, eu busquei logo os amigos, né? Eu era uma mulher que era cercada de 5 pessoas. O Chariane, ninguém via sozinha, só via o bloco. Eu sei. E eu procurei esses amigos, falei, gente, quero colocar meu nome para vereadora, o que vocês acham? Vai lá, porque a gente vai te apoiar, né? E assim eu fiz, né? Foi uma campanha difícil. Você falou de incentivo financeiro. Eu lembro que no meu partido, eu peguei R$500. 500 dá pra quê? Fala aí, eu queria saber. 500 dá pra quê? Você tem material, que meu material foi material de primeira, que é os santinhos. E aí eu sofri na campanha a primeira violência política. Eu era boicotada dentro do meu partido. Eu criei uma tática dentro do meu partido, que era o PTB, que tinha como candidato a prefeito o Azevedo.
E a gente saía a agenda, né, de visita nos bairros. E, por exemplo, ele está amanhã, quarta-feira ou terça-feira, ele vai estar na Mangabinha. Então, no dia anterior, eu ia na Mangabinha, visitava as famílias e colocava naqueles que aceitavam o meu adesivo, né? O adesivo colado na sua parede. No dia seguinte, eu acompanhava o candidato, mas eu ia já tranquila, só dando, né, tchau para as pessoas que eu conversei. E, para minha surpresa, eram retirados os meus adesivos. E quando eu tinha consciência do que estava... Quando eu tive consciência, foi quando eu perguntei, o senhor deixou eu colocar e tirou? Não. Quem tirou foi o pessoal do seu prefeito, do seu candidato. Então, dentro do partido, eu já sofri o boicote. Agora, o que é interessante, viu, meninas? Tudo o que acontecia comigo para me deixar fraca, me fortalecia. Eu criava uma foto, eu falei, vocês querem me tirar? Pois bem, eu vou. Tanto que minha campanha nem parecia campanha de vereadora, parecia campanha de prefeita. Bora em 2016. E não parou por ali. Quando eu fui eleita, vocês precisam ter conhecimento que começou ali a minha luta, porque existe uma mesa diretora, né, que compõe vários cargos, como presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, que tem funções internas, né? E eu queria ocupar um cargo ao qual eu poderia desempenhar as funções de contadora dentro da Câmara, que era o ordenamento de pagamentos, né? Que era fazer pagamentos de compras, licitações, tudo. Algo que você tinha conhecimento. Então, eu ocupei esse cargo, mas não foi fácil. Não foi fácil. Inclusive, aqui, conversando com vocês, eu vim lembrar que nós temos uma Câmara hoje, uma mesa diretora da Câmara que não é composta por mulher. Que eu acho que deveria já ter uma mudança no regimento interno para que fosse obrigatório a composição de mulheres na mesa diretora. Não aconteceu no Senado Federal, né? Em 2021, Elisiane Gama, né, junto com Simone Tebet, na época era senadora, hoje ela está como ministra, e elas, um dos tipos de violência política é justamente quando a mulher é eleita, ela não participar de espaços decisórios daquele órgão, né? É retirar dela essa possibilidade. E aí as senadoras se uniram e aí ficou regulamentado a bancada no Senado Federal, né? Que na época Elisiane Gama, Simone Tebet, a Leila do vôlei, né? E tanto é que elas participaram, né, da CPI da Covid e lutaram para ter aquele local ali, que é justamente um tipo de violência, é exatamente essa. Não permitir a mulher participar das bancadas. Já fica essa dica aí, né, para a nossa vereadora, né, entrar com uma emenda e fazer essa alteração para reivindicar esse espaço da mulher na mesa diretora. E dentro dessa minha luta de ocupar um cargo dentro da mesa diretora, eu sofri ameaças. Ameaça do presidente do meu partido, porque ele não queria, a orientação era que eu fosse para compor uma chapa que era do interesse dele. E eu via que foram eleitos ali 12 vereadores, novos vereadores, e eu via ali a minha necessidade de fazer uma nova política, junto com o G12, até intitulado G12. E eu fui para esse G12 contrariando as orientações do presidente do partido, que ficou por todo o tempo dizendo que ia me expulsar do partido. E aquela luta para você desempenhar uma boa função e as ameaças, sofrendo aquelas ameaças. Inclusive, nos primeiros meses do meu mandato, a orientação do meu partido é que eu fosse da base do então prefeito daquela época, de Fernando Gomes. E assim eu fui para amenizar a minha conta da minha vontade, né? Você vai, se você não for com a base do governo, você vai ser isso. E tudo isso foi me criando, me sufocando, porque eu tinha saído de uma campanha difícil, né? Como eu falei, que foi uma campanha de boicotes, de Chariane não vai para lugar nenhum, Chariane só serve para ser
tomar cerveja, porque tem isso. É outra forma de violência. Da sua vida privada. Expor minha vida privada. Eu deixei de usar minhas redes sociais para o que eu gostava, para fazer o que as pessoas gostavam. E isso me torturava, porque eu gostava tanto de expor a minha vida social, com minha filha, com meus amigos. Mas isso aí, Itabuna, ainda é um problema. É um problema. Charliane só sai para caixa. Inclusive, naquele intervalo ali, eu coloquei bloco na avenida. O bloco chamava As Bandidas. E eu que precisava de apoio. Charliane só sai para ser presidente de bloco, porque para vereador não vai dar em nada. Então, isso aí foi me criando o quê? Uma força dentro de mim, assim, eu vou provar. Só que esse vou provar cansa. Todo dia você provar que você é capaz, cansa. Mas ainda assim, coloquei 19 projetos em tramitação, fui primeira secretária, fui vice-presidente no segundo biênio, fiz um mandato de excelência, saí muito orgulhosa. Graças a Deus, parabéns. Inclusive, fui autora da lei que criou a Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres, alterei a lei do Concedame, fui autora da lei do buraco, que eu intitulei assim como lei do buraco. Legal. Da lei do buraco, porque eu fui visitar uma amiga minha que veio de Salvador e meu carro não poderia parar na porta dela e o carro dela na garagem não podia sair, porque abriram o buraco e tinha 15 dias. Eu falei, não, vou estudar o Estatuto da Imasa, vou estudar o Código de Postura e vou fazer uma alteração para que obrigue as empresas a abrir, ter prazo para fechar, sob pena de ser notificada e a gerar arrecadação para municípios. E assim eu fiz. Foram vários projetos que hoje eu olho e falo, gente, que bom que eu fui vereadora, que eu fui lá, fiz e sei que a gente pode ser diferente sim. Nós podemos... quando chegar lá você vai se corromper. Não me corrompi, entrei na Charliane e saiu o melhor. Quando eu olho para trás e falo, gente, eu passei por tudo aquilo. Entregou tudo. Vendo Charliane falar, você já percebeu vários tipos de violência que ela sofreu. Sim. Charliane, ela representa um grupo de mulheres específico que sofre violência. Porque por trás da Charliane vereadora veio uma Charliane mulher, uma Charliane negra, você se autodeclara negra? Eu boto parada, é negra, tá negra também. Então, uma mulher que se enquadra da raça negra, é uma mulher mãe, e uma mulher contadora, uma mulher que gosta de tomar cerveja. Muita. Inclusive, no meu programa, elas podem fazer meu mexer aqui. Claro. Eu vou querer que vocês me a gente vai. Vou ter que ir lá, não? Lá é um bate-papo com cerveja, com vinho. É muita risada. E isso eu quis mostrar para as pessoas que nós podemos fazer a diferença do jeito que a gente é. Ser o que a gente sempre quis, sem ter aquele julgamento, sem apontar os dedos, entendeu? Até porque o homem toma cerveja. Exatamente. Então, a violência que ela sofre é completamente diferente da violência que eu sofro, ou que eu possivelmente vá sofrer numa possível candidatura, se fosse o caso. Né? Por quê? Porque nós vivemos a gente precisa compreender isso, uma interseccionalidade. Inclusive, isso é um debate que está sendo no parlamento atual, entre as mulheres que foram eleitas da direita com as mulheres que foram eleitas da esquerda, porque não aceitam serem representadas por Érica Hilton. E Érica Hilton fala que realmente não é para todas as mulheres serem representadas por ela, não. Por quê? Porque a Érica Hilton é uma mulher trans, é uma mulher negra, é uma mulher que já foi para a rua, já morou na rua. Então, a vivência dela é uma, a sua vivência é outra, a vivência de André é outra, dela também já passou por violência institucional. Agora ela me representa. E assim, você nem não é que ela não representa, é que a gente precisa respeitar as histórias e as diferenças e as dificuldades de cada uma.
Por quê? Porque a do PL, por exemplo, a da direita, eu não vou dizer do PL, da direita, por exemplo, ela não se sente representada por Érica Hilton. Não, ela acha que Érica Hilton está tomando o lugar das mulheres, e não está. Não está. Se ele se candidatar e ocupar uma vaga lá, ela não está tomando o meu lugar. Sim. Ela está abrindo portas para que eu entre. Entendeu? Mulher cis é mulher trans. Exatamente. Pronto. Então ninguém está tomando o lugar de ninguém. Então, as pessoas da direita, lá no parlamento, nessa discussão da direita, estão dizendo que essas mulheres, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres trans, não compreendem a interseccionalidade. Então, acham que estamos ocupando um lugar que não é nosso. Sim. Entendeu? Por quê? Porque está estabelecido o racismo estrutural, tudo, gente. Nenhuma educação é violência contra a mulher. Violência, todas as violências que nós sofremos. Fome, falta de moradia, falta de moradia adequada, serviço público, saneamento básico. Nada disso vai ser construído se a gente não for um país antirracista. Olha só, Liz, um minutinho. Só fazer um parênteses aqui no que o Gol falou. Sim. Quando você falou da violência sempre ser da interseccionalidade, falando de todas as áreas, vamos dizer assim, né, a pessoa negra e tal, mas, por exemplo, eu sofri uma violência institucional, sou branca. Sim, e me chamava de doida, ela vem doida, ela vem desequilibrada, a que conversa demais, a que fala demais, a que fala besteira, porque a gente sempre fala besteira. E eu olhava assim, e quando eu ia pro escritório e entrava em outro, eu falava assim, já passaram aqui dizendo que você é doida. Era assim, eu não acredito. E ela nos corredores, lá vem a doida. E eu falo assim, até os doidos merecem respeito. Vamos compreender por que a gente é chamada de doida. Sim. Vamos compreender por que a gente não pode tomar uma cervejinha e por que a gente não pode ter redes sociais, porque são esses elementos que não estão previstos na cisnormatividade do papel de gênero da mulher. A partir do momento que nós vamos para alguns lugares, a partir do momento que nós queremos falar, a partir do momento que nós queremos sentar num bar, tomar uma cerveja, exatamente, eles vão pegar, né, e nos desqualificar enquanto gestora, enquanto mulheres políticas, como pessoas que não são qualificadas para tanto, porque mulher, tradicionalmente, culturalmente, historicamente, não se comporta assim. Certo? E depende da mulher também, né? Eu sou falando do nosso da interseccional mulher. Como ela, de uma mulher como essa, uma mulher como nós, um medo da pessoa falar assim, é doida, mas tem que ter medo delas, porque elas são perigosas, né? Porque elas falam o que pensam. Por exemplo, essas duas aqui eu conheço, admiro muito, porque são políticas, né? São pessoas políticas de formação, que falam o que pensam, e ainda por cima marginalizadas, sim, perante esses olhares. A gente paga o pessoal, porque eu, na verdade, eu sempre me pergunto, isso vai denegrir a minha imagem, que eu vou dizer vai denegrir, não. Isso vai demonstrar a minha personalidade, sim, então eu vou falar. Porque assim, por toda a minha vida, eu tive que tá contrariando as pessoas. Porque eu sempre fui diferente dos iguais. Na Câmara de Vereadores, Charliane era chamada de vários adjetivos. Vagabunda, era Charliane louca, né? Meu microfone, ele era silenciado. Já teve sessões que eu tive que presidir, que eu tive que suspender a sessão para levar para outro espaço, porque desligaram todos os microfones. Teve uma situação na Câmara de Vereadores que eu tinha um blogueiro que passou 4 meses consecutivos me difamando. Usava o blog dele para me difamar. E você não vê ninguém tomando partido daquilo, né? Aquilo foi me enchendo. Eu falei assim, eu não vou mentir para vocês. E por que as pessoas não tomam partido quando uma mulher política é xingada, desqualificada na sua condição de vereadora, na sua condição de prefeita?
porque as pessoas não se sentem representadas ainda por uma mulher. E também causa medo. Ao mesmo tempo que vem toda essa valentia para cima, usando o seu exemplo, toda essa valentia, toda essa forma de sabotagem do seu trabalho, da sua sessão ali, é uma forma de... não deixa de ser uma demonstração velada de medo da mulher. Sim, tá? Por isso que ela vai ocupar um lugar que tradicionalmente ela não ocupava, né? A gente fala que nós fazemos parte dos chamados grupos racializados, né? Os grupos racializados são grupos que não conseguem alcançar esse espaço que Charliane conseguiu alcançar, né? Justamente porque se nós conseguimos alcançar esses espaços e que há uma conjuntura de forças, muitas vezes imperceptível pelas próprias mulheres, né? Para nos empurrar pelos locais onde a gente trabalhou a vida toda de graça. A gente trabalhou a vida toda de graça, a gente trabalha 26 horas a mais de graça. Sempre trabalhamos de graça, nossa mão de obra é desvalorizada, né? Para quê? Por que elas ocuparem esses lugares? Para ter legislação que vão colocar elas em situação de paridade? Exatamente. É perigoso, Gore. É muito perigoso. Eu também vou mais adiante. Nós, mulheres, que temos uma personalidade forte, que vamos pelo lado certo da coisa, nós atrapalhamos o sistema. Sim. O sistema não apoia. E ainda diz que vocês querem se aparecer, não quer se aparecer, isso aí é tudo uma conversa. Eu fui vereadora de oposição e foi uma missão que eu peguei assim, falei, eu vou até o fim, mas vou dizer para vocês que foi fácil, não foi. Diversos tipos de ameaça, inclusive servidores não podiam tirar foto comigo, que eram demitidos, e saíram constrangimento, já em festas, que tinha amigos e irmãos, e eu falava assim, ó, se afaste, porque se o homem ver, você vai ser exonerado. Eu estava em campanha, né, para deputada federal e tirei foto com um certo grupo institucional profissionalmente. Recebi 2 telefonemas, disse que o chefe deles mandou tirar a foto da internet porque tiraram uma foto. E em respeito a outra, a gente tira. A gente tira. Eu olhei por conta do Isso aconteceu de fato. tirei por conta do Eu vou servidor. contar uma fofoca. Recentemente teve uma inauguração na Praça da Mangabinha, a reforma. E confesso a vocês que eu tenho evitado ir a locais que esteja um evento proporcionado pelo município para evitar o desgaste de estar me constrangendo. Porém, eu tenho muitos amigos da Mangabinha que me falam, Charliane, venha. Eu peguei minha filha e fui. Da hora que eu cheguei lá, às 7 horas, até a hora da confusão, o pessoal do prefeito com o celular me filmando. E minha filha falava assim, mãe, olha pra aquilo. Eu falei, deixa, não, finge demência. Cara disse, E teve uma hora que me deu vontade de fazer xixi. Aí Tânia falou assim, mãe, tem a casa de uma amiga aqui nessa rua aqui. Aí eu falei, vamos lá, vamos. Aí fomos. Quando eu saí, eles, o grupo da imprensa do prefeito, você poderia dar uma entrevista pra gente? Aí eu falei, posso, agora por quê? Da entrevista. Ele, não, porque você fala tão mal da gente, que agora você tá aqui na praça, você tem que falar bem. Eu falei, gente, eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada. E nisso eu saí caminhando, só que minha filha ficou pra trás. No que minha filha escutou ele pegando a câmera e falando assim, aí, fala mal, mas paga pau. Olha, aí ela foi pra derrubar o celular. E nisso foi a maior confusão. E eu achei por bem ir embora. Sim. E no que eu fui embora, me ligaram dizendo que a guarda municipal estava à minha procura na praça. O que eu digo para vocês que agora a gente tem que ter até pensar 2 vezes em ir num evento que seja da oposição, porque pode ser servir até de constrangimento de forma até me conduzir para ser presa. Não é fácil o depoimento de Charlie, tá escutando essa sequência. Não é uma coisinha outra. Várias coisas que registra a vida de uma mulher política. Você como vê isso? Eu vejo isso tanto da questão micro como macro, quer dizer, tanto do município como o estadual e tudo mais. Aconteceu, não sei se vocês viram a notícia que saiu na revista Isto É, em 2016.
comparado até ao que saiu Da capa de Dilma. da uma líder histérica e um leão indomável. É porque, assim, na época, em 2016, a revista Isto É, não é isso, Lili? Colocou uma capa dizendo que a presidente Dilma Rousseff, ela tinha gritos, colocava ela como gritos, como é que era o nome? A expressão é as explosões nervosas da presidenta. As explosões nervosas da presidente. E como foi a capa quando o nosso presidente gritava, vociferava contra a imprensa? Como ele foi colocado? Um leão fora de controle. Olha a diferença. Perceba, né, a diferença. E aí eu queria dizer que o que isso representa, né? A manutenção do sistema que a gente vê de violência política de gênero. E isso é de vários e vários setores. Aí você me pergunta como é construído isso. Quando o pai fala para a filha que ela não vai ser candidata, porque ela não é, que isso não se pode se mexer. Quando um pastor vira para seu e fala que ele não vai, porque política não é coisa de crente, Maria. Não é, né? Não é. Até eu te falo, a política não vai sair na campanha com você porque tem vergonha e não gosta dessas coisas. Quando são mulheres falam nas redes sociais que você agora só posta coisa de política, porque quando o homem posta, ninguém fala nada. Então, assim, vemos essa percepção por vários âmbitos. As escolas mesmo que não debatem sobre isso. Por exemplo, quando eu estudei na minha época, não tinha esse debate. Nunca uma mulher em um lugar de poder. Tinha aquela disciplina. Antigamente, na minha época, tinha educação moral e cívica. Hoje ninguém tem mais nada. Já época também. Eu não, graças a Deus. Que não é educação moral e cívica. Eu não daquela época. Nossa época, olha disso. Porque falar, mas a moral não. Que moral? É verdade. Tanto que na época eu lembro que eu vi Charliane saindo pra candidata, eu olhei assim e falei, mãe, vem ver, o que é isso? Eu nunca tinha visto uma mulher, né, da nossa cidade sair candidata assim. Imagine quantas outras mulheres não falaram a mesma coisa. Eu fui candidata a prefeita e eu sabia que eu não ia ganhar. Lógico, eu tinha acompanhado a pesquisa, mas eu tinha uma responsabilidade de ter uma mulher candidata, porque nós tínhamos ali 10 homens e uma mulher. E quando você vê um candidato dizer que eu fiz em uma das minhas campanhas, meu programa eleitoral, eu destaquei o asfalto, que era Sorizal, então eu peguei o asfalto, Sorizal. Aí no dia seguinte, o prefeito Fernando Gomes, ele foi dar entrevista lá no programa de rádio, mas tinha uma câmera ao vivo no Instagram, e eu estava assistindo. E eu estava gravando a tela. Eu vou pegar ele numa falha. Aí peguei, quando ele falou assim, o asfalto é Sorizal, então mande ela tirar a calcinha e sentar. Verdade. Eu sentar, essa frase repercutiu. Eu peguei aquela frase e foi 10 dias de programa eleitoral só mal frisando. É esse o prefeito que você quer eleger? Que ele não respeita uma mulher, e com isso ele me deu 10 processos. Cada programa foi um processo. E graças a Deus eu Ô, Charliane, não perdi. Agora, assim, eu queria, a partir da sua experiência, questionar uma coisa. Você acha, pela experiência que você teve e que você ainda tem, porque você não deixou de ser mulher política, que precisamos nos unir, independentemente de que a gente ocupe o maior espaço? Eu já quero convocar vocês para isso, porque por vezes eu me sinto só. Sabe por quê? E por vezes não me sinto representada em alguns grupos. Porque parecemos um bloco sozinho. Não me sinto com interesse de me inserir, porque assim, eu converso muito com o Luiz dele, com o André, estou tendo a oportunidade com vocês e vejo que a gente fala a mesma língua. Exatamente. Eu percebi que nós falamos a mesma língua. E nós precisamos fortalecer esse diálogo para que a gente possa criar meios para trazer outras mulheres. Deixa eu falar. De você não avançar. Eu perguntei isso para Vilma e pergunto para Liz também. Me pergunto também, você não tem medo de avançar politicamente, de querer mais, porque isso é bom para as pessoas. As pessoas ficam assim, eu não vou entrar em estatísticas que as mulheres recuam. Você falar sobre isso, porque... Desculpa agora. Quando eu encerrei a minha campanha de 2020, eu saí falando assim, eu não quero mais briga com política. Não quero.
O povo tem o prefeito que merece. E eu fiquei muito indignada. Eu acho que eu passei isso até para as minhas redes sociais. Então, hoje, analisando aquele desabafo, eu vi que eu fiquei, assim, decepcionada. Não foi pelo resultado, nem por ter perdido, da falta de apoio das mulheres. Foi uma decepção para mim. Mas, quando você diz assim, não dá vontade de desistir, não. Não, me deu vontade de descansar. Descansar um pouco para pegar um fôlego e continuar. Eu precisei disso. Perfeito. Eu também, Charlie, quando eu sofri a violência política, né, no começo da minha liderança partidária, eu também tinha esse sentimento. Eu cheguei a passar na minha mente, será que eu não devo desistir disso? Mas esse sentimento foi, assim, apagado imediatamente, né? Até porque, como filme, as meninas foram espetaculares nesse momento. E também, né, o sentimento de não estar só. Sim. Isso é extremamente importante. O que Você falou. o que Gó falou, né, é necessário haver uma junção de esforços, né, até porque a gente sabe que a gente não tem muito palco. A gente não tem muitas condições estruturais para desenvolver uma campanha, para desenvolver uma atividade política, que isso é muito difícil. O que causou a estranheza em Vivi diante de uma candidata ainda causa estranheza ainda em muitas jovens, em muitas mulheres, em muitos homens, de mulheres estarem ocupando esse local. Até porque a gente tem que lembrar, eu até trago aqui um dado histórico, que Berta Maria Luz, né, que viveu, né, já conhece bem essa personagem, né, que foi uma das grandes pioneiras do movimento sufragista, do movimento político das mulheres. Ela fundou a Liga da Emancipação Internacional da Mulher, que é um grupo de estudo cuja finalidade era a luta pela igualdade política das mulheres, né? E eu queria ler aqui, Charlie, meninas, um dos objetivos da organização. E eu queria que a gente fizesse uma reflexão aqui, se isso em 1894, ela morreu em 1976, se isso já foi implantado na nossa política, na nossa legislação, se os nossos partidos políticos obedecem o que Berta Luz viu há mais de 100 anos. Olha só, ela disse assim: promover a educação da mulher e elevar o nível de instrução feminina, proteger as mães e a infância, obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino, auxiliar as boas iniciativas da mulher e orientá-las na escolha de uma profissão, estimular o espírito de sociabilidade e cooperação entre as mulheres e interessá-la pelas questões sociais, que é esse papel desse programa, e do alcance público, assegurar à mulher os direitos políticos e a preparação para o exercício inteligente desses direitos, estreitar os laços de amizade com os demais países americanos. Eu jogo agora nessa roda de conversa aqui. Os partidos políticos têm exercido esse papel? Não. Claro. No qual interesse? Eles não, eu até falei em off para vocês que o partido deles não age da forma que pregam, né? Eu tive a oportunidade de me filiei no PTB, ao qual fui eleita vereadora. Fui filiada no MDB, ao qual fui candidata a prefeita, e estou no PCdoB. E estou com o pé já para partir, porque não existiu. Olha, do tempo que eu entrei no PCdoB até a data de hoje, nunca houve eu me sentindo pertencente ao partido. A única sentimento quando você chega no partido, pra mim, quando eu cheguei sendo, o meu sentimento é que eu era uma ameaça para quem estava. Não houve um acolhimento. Era essa comparação que eu quis fazer, que eu quero fazer ainda, entre
sua história e a de André Peixoto. Por quê? Eu me lembro que quando você saiu candidata a prefeita, algumas amigas conhecidas, colegas de trabalho, falaram, não, vamos votar em Charleane, porque é uma mulher, a gente precisa de colocar lá, a mulher nos representa. Quando lançamos um projeto, foram 3 mulheres na OAB, que OAB Itabuna, subseção Itabuna, que existem, onde existem, acho que mais de 1.500 inscritos, a maioria é mulher, né? Sabe o que aconteceu? Não. Nem toda mulher me representa. Era assim, então, quando eu associei essa fala de Berta, com a questão da cooperação, da colaboração, de a gente se abraçar, a gente se abraça quando é conveniente. Exatamente. Entendeu? Só que a gente precisa usar essa conveniência para ocupar os espaços de poder. Porque senão a gente vai continuar. Porque senão a gente vai continuar sendo a sombra de um homem. Porque senão a gente vai continuar sendo aquele casamento que é de fachada, mas que é um contrato. Você vai ser eleita por mim pra manutenção de se manter no poder. Entendeu? E até lá a gente vai continuar a luta feminista, que é a luta de muitos anos, e que a gente só tá aqui por causa dos movimentos feministas. Mas que a gente parece que está discutindo uma coisa que já foi discutida, gente, quantos séculos atrás. Mas séculos e ainda não estamos vivendo isso ainda. Mas essa luta essa luta ela precisa ser fortalecida. Exato. Mais uma vez eu digo para vocês que eu tô me sentindo assim em casa. Porque o diálogo realmente condiz com a minha linha de pensamento. Nós precisamos sim, independente de partidos, de fazer esse debate em outras oportunidades, um café, uma reunião. Eu fiz muito isso na Câmara, promovi muitos debates, muitas reuniões. Teve uma ocasião que eu fiz os 15 dias do ativismo, né? Eu fiquei surpresa, bateu 150 mulheres ali, né? Me prestigiando para ouvir. Eu tenho, assim, escutado muitos feedbacks das pessoas na minha rede social. Volte, nós precisamos de você. Então, assim, é aquela pergunta que eu te fiz. A quem eu vou agradar desistindo? A quem? Então, quando eu penso a quem eu vou agradar desistindo, aí eu falo, não, eu vou continuar. Você vê o problema da representatividade quando falam, volte, estamos precisando de você, porque não vê outras mulheres dentro dessa possibilidade. E eu quero te escutar. Não, e essa representação até, subrepresentação que igual falou, tem até a ver com o pensamento pedagógico que é legitimado para fazer essa diferença entre papel de homem e de mulher, porque é construído na nossa sociedade esse papel, né? E a mulher nasceu só para ficar ali dentro de casa. E foi exatamente o que Liz dele falou, da questão de 26 horas a mais que trabalha dentro de casa. De graça. E que não tem tempo para se envolver com a política enquanto o homem está lá na frente. E a mulher sempre essa sombra, né? E por isso temos que quebrar esse paradigma. E dizer assim, como eu falei no início, não é um conto de fadas estar lá. Mas a gente precisa quebrar essas barreiras e ocupar nosso espaço. É o que eu falei para vocês. Tem a cadeira, um vai ter que levantar para a gente sentar. Mas a gente tem que trabalhar esse convencimento. Quando eu fui candidata a vereadora, eu não tinha R$1. Tive os R$500 mas eu tive amigos que contribuíram bastante para o meu material, clientes. Eu sou contadora, então tenho clientes que, olha, vá lá e faça a diferença. Porque se você não fizer certo, a gente vai cobrar. E eu fui, fiz, e hoje ele fala, mulher, não desista não, você fez a diferença. Eu entrei com uma indicação para mudar o Código Tributário. Todas as áreas, eu tinha um dedinho ali de Charleane. Nós mudamos o regimento interno, tem lá, minha assinatura. Aí fizemos uma operação na lei orgânica, tem minha assinatura. Leis importantes, tem minha assinatura. Então, quando eu olho o meu passado, eu falo, gente, eu consegui. Aí eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz e muitas coisas. Nós temos o orgulho de você. Muitas coisas que fizeram, né, para me mudar esse... Como se você fizesse uma abertura na estrada, né? Olha, eu venha, porque eu já vim e agora vimos. Na hora que eu esse debate com minha vereadora, exatamente. A gente não teve essa oportunidade, então é uma queixa que eu faço que, não sei, eu não sou convidada para os eventos institucionais. Eu sinto falta, né, de estar participando. Quando vocês me convidavam, opa, eu vou. Exatamente o que a Andréia falou é muito importante, porque cada uma de nós consegue abrir caminhos.
Isso é um processo de arar a terra para que um dia frutifique, para que ela dê frutos, para que a mulher consiga essa liberdade, essa autonomia, essa emancipação nos espaços de poder, nos espaços decisórios. Eu queria passar aqui, meninas, rapidamente, porque é a última rodada e a gente já vai passar ali coablando com o Jai, alguns fatos que, de certa forma, já foram aqui dito, né, exposto aqui pela nossa ex-vereadora, que a gente fala vereadora sempre, né, a Chariane, de certa forma, ela relatou aqui, né, no Política Sem Mistério, os tipos de violência, porque os tipos de violência de política de gênero ou de gênero política são os mesmos que a gente tem lá na Lei 11.340, Exato. mas com algumas peculiaridades pelo fato de estarmos nos locais que disputam forças, que disputam poder. E, de certa forma, a Chariane já ilustrou com a sua vida, com a sua trajetória de mulher política, que ela não deixou de ser política, todos nós aqui somos agentes mulheres políticas. Ela, olha, a divulgação de fatos não autorizados relacionados à vida sexual e afetiva. Você está vendo que eles pegam elementos de onde a mulher tem que ser resguardada ao silêncio e à privacidade. Aí eles pegam esses elementos para depreciar, desqualificar, tá vendo? Ela não é resguardada, ela não é mulher de casa, ela é mulher da rua, ela é a mulher, viu a roupa que ela veste? Viu a roupa que ela veste? Olha só a próxima aqui, pra gente, vocês perceberem, mulheres, a dificuldade. E o que ela tá relatando, nós estamos relatando a nível de município, e ela sofreu ameaças. Vamos olhar a história de Sâmia Bonfim, Tabata Amaral, de Manuela Ávila, de Joyce Hasselman, que é de direita e sofreu e sofre diretas ameaças de morte. E não é uma violência qualquer, não. São insinuações, como igual falou aqui no episódio passado, cantadas. A cor do batom, né? Propostas, comentários de natureza sexual, porque nos quer objetificar apenas com instrumentos sexuais. Lembrando aqui, só de acho que é a penúltima eleição. Sim. Municipal. E uma cidade aqui da nossa região. O candidato teve divulgado vídeos dele, ele é casado, teve divulgado vídeos dele praticando ato sexual com sua amante, e isso pra ele foi bom. Foi. Olha a diferença. Ele aumentou. Inclusive, quando ele negou, muita gente falou, agora ele ganhou. Não, né? Percebam, né? Você que está nos assistindo, a percepção do coletivo que o homem pode sair num vídeo aí, né? Ainda praticando, vamos dizer, um adultério, mas e uma mulher? Já uma outra conotação pesada, depreciativa, desqualificada. E por que para homem qualifica isso? Né? São os xingamentos, as ofensas sobre a vida privada. Sim. Olha, Charlie, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu resolvi me assumir política, porque eu sou política desde 16 anos de idade, né? Só que como eu passei para o cargo e assumi um cargo de público, de servidora pública na segurança pública, isso ficou latente, ficou guardado, assim, né? Ficou ali embutido por um bom tempo, até eu falei, vou me libertar, né? Como eu disse que eu saí do armário, né? A política saiu do armário. Então, demorei muito para sair do armário da política. Eu participei dos Cara Pintada, né? No impeachment de Fernando Collor, eu sou dessas... antiga, Ferrari, conheço, né? Então, a primeira coisa que eu me preocupei, eu falei, vão cavucar minha vida privada. Sim. O meu marido também logo teve essa preocupação, né? A gente ficou ali avaliando, eu falei, não. Mas aspectos da nossa identidade física, aspecto da nossa sexualidade, né?
E isso, como diz Charlie, bem mencionou aqui, ilustrando aí contando a sua vida, a sua trajetória política, ela disse que já sofreu isso por e-mail, por redes sociais, que ela tinha muito cuidado com as redes sociais. A violação da nossa intimidade por divulgação de fotos íntimas. Joyce Heisman, agora, depois que ela se declarou oposição dentro do governo Bolsonaro, ela disse que era constante pegar a cabeça dela e colocar um corpo de um porco. E mandar para as filhas dela. E mandar para as filhas. Ela tinha um apelido que era De Peppa. e hoje ela tá magérrima e linda, hein? Lindíssima, tá linda. Não que ela não era. Não, que ela não é, né? mas eu tô falando que eu acho que ela se sentiu na obrigação de atender as perspectivas. E do outro. É engraçado que eu ouvi uma entrevista dela, o Charlie, que ela deu uma entrevista para um podcast e as entrevistadoras perguntaram se ela já foi vítima. Como a gente está aqui com você, ela foi também entrevistada num podcast, né? Ela, não, a violência política não chegou perto de mim. Até no dia que ela fez oposição aos filhos do presidente da República. E o filho um dos filhos do presidente, nós vamos pegaram pesado com ela, né? Era corpo de mulher nu, com o rosto dela, e a ameaça, ela recebeu a cabeça de um porco no seu apartamento, né? A injúria, aí depois ela mudou a opinião. Ela falou, não, eu tive que desconstruir e construir outra forma de ver o feminismo, outra forma de ver a violência política, porque eu experimentei da pior forma. Ela foi pra tribuna chorando. Charlie falou. Ela se torna mais forte, a pessoa se torna mais forte, mais encorajada. Ela está que vem dentro, né? É o que você falou. O menino move, né? Manuela Dávila, que ela foi para um programa de TV e ela foi interrompida 60 e poucas vezes, comparada aos homens que só foram interrompidos 7 vezes. Acho que foi 64 vezes, né, Vivi? E no programa Roda Viva da TV Cultura, foi em época de política. Ela foi interrompida 64, acho que para não falar, mas foi 64 vezes. E os homens interrompidos apenas 7 vezes. Então, o uso de expressões que rebaixam a mulher no exercício de suas funções políticas. Cabelo! Louca, uma faladeira, não sei o quê. Enfim, para a gente fechar aqui, eu queria ter mais tempo, a gente tem 2 alterações legislativas extremamente importantes. A Lei 14.192, que alterou o Código Eleitoral, e a Lei 14.197, que alterou o Código Penal. O Código Penal fala, né, dessa forma de restringir, de impedir, de dificultar, né? Isso não é só para o homem, mas para os partidos políticos, para todos aqueles que, como você foi abordada numa praça, que você foi lá para participar de um evento, isso aí, todas essas ações que você falou, que você passou, o que eu passei também, quando o homem me ligou e disse, sai do partido, você representa um peso nas minhas costas, isso é violência política, né? Que está previsto hoje no Código Penal e está previsto no nosso Código Eleitoral. Proibir, né? Assim, a Blando com Jai está chegando aí, nós estamos aqui nesse debate maravilhoso sobre a violência política de gênero. Cadê Jai, Rafinha? Ele vai aparecer aí? Por onde Jai está andando, gente? Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu estou aqui nada mais nada menos do que meu grande amigo, ator, grande artista dessa cidade, dessa Bahia, desse país, Oswaldinho Nil.
Oswaldinho, primeiro, que alegria estar aqui com você, na nossa casa, onde quase tudo começou, né? Qual a importância da reinauguração desse espaço cultural para você e para nós, para Itabuna e para o Brasil? Fundamental. Durante tanto tempo a gente aproveitou, usufruiu disso aqui e durante tanto tempo ficou fechado e os artistas com fome, com sede, com necessidade, uma adolescência se formando sem o contato com a arte, o que é uma coisa muito perigosa. A arte funciona para um monte de coisas, dentre elas um autoconhecimento e um conhecimento de muitas coisas da vida que servem de condução para a busca. Oswaldinho, eu costumo dizer o seguinte, que sem arte o povo não vive, um país se faz pela produção cultural. Como foi esse prejuízo de quase uma década, isso aqui parado, fechado e os artistas da língua, assim como você se reportou há pouco instante? Eu vejo uma amplitude maior até do que em relação aos artistas, em relação a toda a comunidade, né? Porque, como eu disse, a arte ela é um ponto de vazão para um monte de coisas. Eu tive muita sorte de, no meu momento de formação, 13, 14 anos, começar a fazer teatro e começar a fazer esporte, a jogar handball. Então eu tive contato com essas duas atividades que eu acho fundamentais na formação de qualquer pessoa. Uma pessoa que tenha contato com a arte e com os esportes. No período de formação, dificilmente vai desvirtuar na vida, porque o que a gente aprende com essas duas atividades serve de estofo para um monte de coisas, um monte de situações. Meu amigo, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade, que você está cheio de atividades, né? Uma inauguração aqui dessa casa de espetáculo, assim, agradecer você ter disponibilizado seu tempo para conosco. Quando eu fui Jesus, ele foi João Batista. Eu fui João Batista. Aí ele lavando meu cabelo, assim, e eu falando assim, ponha menos água que a peruca vai soltar. E a lua cheia, sabe? E eu olhando, vendo um monte de girino, assim, os pés, eu pensando, meu Deus, tudo começa com um girino, olha, toda essa confusão, essa parafernália toda, e eu vou concentrado no girino. Emocionante, viu? Então, Jesus. Jai tá contando aqui que ele pediu pra Oswaldinho Mil não jogar muita água, que senão a peruca do Jesus ia cair. Meninas, Jai tá andando ainda ali na inauguração do Centro de Cultura. A gente já passou aqui algumas cenas, então a gente gravou ali naquela inauguração alguns vídeos para mostrar para vocês da importância, né, Charlie, da cultura e do desenvolvimento das diversas formas de arte, das diversas formas de manifestações culturais. Charlie, eu vou te dizer que rapidamente, que a gente vai passar para outro vídeo, que uma das minhas formas de ganhar liberdade foi pela manifestação cultural, foi escrevendo crônicas, né? Ali foi a minha voz. E ali eu falo de todo esse feminismo, desse movimento sufragista, de nós, mulheres, ocuparmos o espaço de poder. É importante esse momento para Itabuna. É importante. Eu tava rindo de Jai, porque eu conheço o Jai já tem algumas décadas. Agora eu acho que ele não lembra. Jai não lembra. Jai não conhece, Mais de 30 anos. A gente estava até conversando, que antigamente tinha OMS, né? Sim, EMC. EMC, né? E o SPB também, né? Eu lembro que eu aprendi a colocar mesa, a costurar, a trabalhar de marcenaria. Eu fiz o ensino médio no Polivalente. E tinha o esporte, que era uma matéria. E eu acredito que é aquilo que ele disse mesmo, que a cultura e o esporte, eles são fundamentais para o encaminhamento para a inclusão social, né? E você ocupa espaços importantes e forma personalidades. Inclusive formação política, né? A consciência política. A consciência. Então, é muito importante. O Centro de Cultura estavam juntas, que maravilhada. Está lindo, gente. Lindo. Cada espaço com a identidade e uma coisa diferente para servir aí a cultura de Itabuna. Rafa, mas teve uma outra personalidade que inclusive é prata da casa que a gente encontrou lá nessa inauguração do Centro de Cultura. Quem foi, Rafa? Mostra aí. Bom dia para Kelly, bom dia. Boa tarde para Kelly, boa tarde. Boa noite para Kelly, boa noite. Gente, ainda com Hablando com Jai.
o quadro assim maravilhoso, cultural, artístico, criado do Política Sem Mistério. Estamos aqui com Rafael Gama, poeta. Você é itabunense, filho? Não, sou eu sou Itapetinguense. Itapetinguense! Região sul da Bahia. Mas o sul da Bahia. Sudoeste. Mas o sul da Bahia ele adotou, que acabou de lançar um livro hoje aqui, exatamente no dia da inauguração do Centro de Cultura Adonias Filho. Rafael, me fale um pouco do seu livro aí. Por que poesia? Porque a gente não escolhe a poesia que nos escolhe, né? E esse livro é o resultado de uma história de sensibilidade e ele tem toda uma história associada a uma questão social, que é a reconstituição da fonte de Oxum no terreiro de Alba Cristina. Olá, Todo o lucro resultante da comercialização dessa obra está associada à reconstituição da fonte de Oxum. Então, assim, nós vamos vender esse livro para reconstituir a fonte de Oxum. Todo ele. Então, assim, nós estamos aqui para dizer a vocês, leiam poesia e componham uma causa social. Muito obrigado, Rafael. Seja muito bem-vindo ao mundo da poesia, né, Liz? Contemplativo. Olha que linda. E quem esteve aqui para lançar esse livro com a gente foi Carlos Betão, nosso grande artista itabunense, brasileiro. Cristina. Jailton Alves, meu querido. Beijo, meu povo. Olha, Rafa Gama, cadê o meu contemplativo? Eu e as meninas aqui querem exemplar desse belíssimo livro de poesias de Rafael Gama, uma prata da casa que estava lá no Centro de Cultura, o Hablando com Jai, sempre trazendo essas personalidades do mundo da cultura, do turismo, enfim, né? Tudo aí, informações turísticas, muito bom o quadro Hablando com Jai. Um beijo para o nosso irmão Jair. Gente, eu quero agradecer. Muito obrigada. Você abrir a janela da tua vida, contar essa parte que eu tenho certeza que é uma página muito produtiva, muito importante na sua vida. A mulher política, a vereadora Charliane, que a gente teve orgulho de ter na Câmara de Vereadores, como candidata a prefeita dessa cidade. E nós vamos dizer que, em nome do Política Sem Mistério, a sua carreira está começando. Eu acredito. Meninas, vou reforçar aqui, agradecer, né, essa oportunidade de reforçar que eu estou à disposição de vocês para debater política para mulheres, né, levar a minha experiência de forma que possa contribuir com as decisões de vocês, com encaminhamentos. Eu vejo aqui mulheres incríveis que podem sim, né, trilhar no meio político e ter resultados positivos. E estaremos muito bem representados com cada uma de vocês, personalidades distintas, mas com o mesmo propósito, que é levar, né, para a população de Itabuna políticas públicas que venham favorecer, né, a cada um daqueles que tem a necessidade. Mas o intuito maior é fortalecer esse elo entre as mulheres. É muito importante. Eu me senti muito sozinha. Isso não é uma conversa, ainda bem, e não tenho essa mágoa dentro de mim, mas é um desabafo que eu precisava fazer. E eu achei um local oportuno para estar fazendo, né? E não só fazendo as pessoas me ver como uma pessoa combativa, mas como uma pessoa que tem emoções, uma pessoa que brinca, que bebe, que gosta de... É um ser humano. Não, mulher. Com todo sangue. Então, muito obrigada. E contem bem, não esta mulher. Vamos pegar na mão de novo? Sempre estaremos assim. No mesmo propósito. Exatamente. Mantermos e procurarmos a equidade, a paridade de gênero, porque só alcançaremos a verdadeira democracia, a democracia plena, onde esses espaços forem divididos de forma igual, né? Então, Charlie, muito obrigada. Esse programa é produzido por mim, apresentado por Andréia Peixoto, Maria Goretti.
e Jéssica Tubinambá, que não está aqui, e nosso chamerigo e a nossa caçula, que é mega Viviane Leite. Muito obrigada, Charlie, e um beijo para você. Beijo!